Enumoeza o que cala calo que alelo. Antes de começar, mas já começando, queria contar uma história. Era uma vez não. Estava eu na Suazilândia a participar de uma conferência que reunia jovens mulheres da África Austral e que trabalham em diversas áreas como direitos humanos, direitos da mulher, ativismo social, político, cívico e etc. E numa conversa informal sobre várias coisas que as nossas sociedades têm em comum, coisas que afetam a liberdade da mulher de alguma forma, falamos sobre várias coisas e acabamos por falar sobre o que algumas delas chamavam de lobola ou lobolo, ou para nós, alambamento. E nisso de dizer o termo na língua nativa, elas perguntaram a nós angolanos se sabíamos dizer o termo em português e na nossa região como é que se dizia, e se sabíamos dizer como se dizia noutras regiões e em que regiões eram, e como é que se processavam as coisas, a coisa do alambamento, se era muito igual nos vários sítios. E nós dissemos, bom, o termo não é português, é quimbundo, mas dissemos sem certeza, porque não sabíamos se era um aportuguesamento do termo original em quimbundo ou se era assim que na realidade se dizia em quimbundo, e tampouco sabíamos dizer nas outras línguas e como é que as coisas eram. Então elas ficaram um bocadinho admiradas e até estupefactas, e nós diante daquilo tivemos que dizer, olha, é que em Angola a colonização portuguesa foi um bocado diferente e a dada altura, por causa do lusotropicalismo e do estatuto de assimilado, nós tivemos que passar todos a ser portugueses e esquecer aquilo que nos liga à nossa terra e até nos envergonhar disso. Mas eu contei essa história para dizer que o facto de eu ser angolana e não saber essas pequenas coisas sobre o meu país não me serve de muito. Porque eu, por exemplo, trabalho com ativismo e sou analista de relações internacionais, mas que relação internacional terei eu se não souber sobre a minha terra? Eu sou de Angola, eu pertenço a Angola. E ser é também pertencer. Ser é pertencer, pode ser a um grupo, a uma família, a um grupo de amigos, a um povo. E pertencer pode ser, por exemplo, pertencer aos lambas. Se eu sou dos lambas, eu tenho que ao menos saber o mínimo sobre os lambas, que é um grupo de supostos ex-marginais e que agora é um grupo de Kuduro e que são do Sambizanga e etc, etc. E isso é uma questão de identificação pessoal. O indivíduo, quando interage com o meio que o rodeia, passa a identificar-se com aquilo. Por exemplo, temos na imagem um kudurista dos lambas, não é? E temos agora um grupo de mamuilas, da província da Huila. E a seguir temos uma membra ou indivídua deste grupo. E como eu não gosto do machismo da língua portuguesa, por isso é que decidi afeminar, digamos, o termo indivídua. Mas então, o que nos leva a crer que esta menina é desse grupo é a forma como ela se apresenta, a forma como ela está identificada. Faz-nos crer que ela pertence ao grupo da foto que vimos antes. Mas a Huila é uma província de Angola. Esse grupo de mamuilas é da Huila. Onde é a Huila? Não sei. Muitos dos angolanos aqui presentes, e não só, também não sabem. E não sabem onde é a Huila, como podem não saber onde é outra província qualquer, o Kwanza Sul, ou o Mochico, ou o Zaire. E, de facto, podemos saber essa resposta se formos a um atlas ou à internet, mas ir lá ter seria muito mais emocionante. Mas a verdade é que nós não vamos por várias razões. E eu quis perceber algumas dessas razões. Quis perceber porquê que as pessoas não vão. E falei para um grupo específico de pessoas. E é um grupo que eu acho que são pessoas privilegiadas, porque tiveram acesso a várias coisas, ao conhecimento e à formação. E dirigi-me para essas pessoas porque acho que essas pessoas podem
também fazer mais do que aquilo que se calhar já fazem pelo país. E ao falar com essas pessoas, eu consegui perceber algumas das razões e ressaltei aqui algumas. Muitas simplesmente não têm interesse em ir. Não se interessam porque têm uma postura do tipo, eu sou de Luanda, ou vivo em Luanda, e o que é que eu vou fazer às outras províncias? Eu aqui tenho tudo, é a capital, é onde está o dinheiro, e se eu quero viajar, simplesmente vou para fora de Angola. Algumas falaram também de falta de tempo. Ok, é uma questão pessoal. Já está a funcionar? Perdão. Ok. Falaram de... Ok, peço desculpas. Que o tempo é algo que as impede de facto, viajar. Isso é uma questão pessoal e cada um tem as suas prioridades e acredito que quando queremos, o tempo há de surgir ainda como que por magia. E as pessoas falaram também de preços muito altos dos bilhetes de avião. É verdade. De facto, o que se pode começar a fazer é, por exemplo, dirigirmos-nos às companhias aéreas, irmos em grupos grandes e pedir descontos, a ver se eles nos dão. Eu conheço pessoas que costumam viajar assim aqui em Angola. E outra das coisas que se pode fazer, por exemplo, é chorar, entre aspas, aquilo que já fazemos em ambientes restritos ou publicamente, com cartas abertas ou artigos, e, enfim, e dizer claramente que as companhias aéreas não contribuem para que nós, angolanos, possamos ir conhecer o nosso país, visitar familiares, estar em contato com a nossa terra, ver a real situação das coisas e até contribuir de alguma forma para o bem comum e a melhoria das coisas. Outra das coisas que as pessoas falaram também é a falta de condições das estradas e a falta de serviço ao longo das vias. Ok? É verdade, mas pode-se fazer aquilo que muitos de nós, angolanos, muito bem sabemos fazer às vezes, que é simplesmente levar na desportiva e imbuir o espírito de boa disposição, ir com boa companhia, isso para quem tem carro próprio, e viajar. Falaram de falta de transportes públicos terrestres. Na verdade, esses transportes existem. Temos comboios, alguns já circularam entre algumas províncias, autocarros, táxis, cupapatas, e é uma forma que as pessoas, o grosso da população, encontra para se deslocar e penso que todos nós também podemos aderir a isso. E uma das outras coisas que se falou também é a falta de alojamento. Ou existem estabelecimentos hoteleiros, mas são muito caros. É verdade. O que eu aconselho é, podemos ficar em casa de alguém, há pessoas que alugam seus espaços a preços muito bons, ou então podemos não pagar. Só temos que ter os contactos certos, nos sítios certos, por isso eu digo que devemos ter pelo menos 1 ou 2 contactos em cada província, porque isso facilita as coisas. E se precisarem de ajuda, podem falar comigo. Mas estou a falar a sério, porque, por exemplo, eu conheço 9 províncias do país e só fiquei hospedada em hotel uma vez. Foi no Quando Cubango, porque na altura não conhecia lá ninguém, mas se tiver que lá voltar, não vou ficar em hotel. Pelo menos não enquanto os preços forem tão caros. E depois, apesar disso tudo, eu perguntei, ok, mas o que é que de facto motivaria as pessoas a irem conhecer o país, apesar de todos esses entraves? E uma das respostas primeiras foi, Angola não é Luanda. É verdade. As pessoas falaram também... Obrigada. Falaram também, ok, eu tenho que ir conhecer Angola porque eu preciso de conhecer o meu próprio quintal. O nosso quintal de 1.246.700 km². Outra das razões que apontaram é conhecer a cultura, conhecer as tradições, os hábitos, até para poder perceber as pessoas, o que é que motiva as pessoas a terem determinadas atitudes. Por exemplo, como é que se explica que uma jovem angolana que vive fora de Angola tenha sempre fuba na despensa e acorda às 3 da manhã para fazer funs para ela mesma? E faz, come, lava a louça e vai dormir. É preciso perceber de facto o que é que está por trás de toda essa motivação. E a pessoa que disse isso disse, pois, e além de querer perceber as outras pessoas, eu quero perceber também
hábitos meus. Eu disse, é de facto curioso, porque há certas coisas que nós só fazemos porque somos angolanos. Por exemplo, se nos aparece alguém na hora da refeição em casa, nós convidamos essa pessoa a entrar, a sentar-se, a partilhar connosco a refeição. Não vamos esconder a comida na gaveta, até porque as nossas mesas não têm gaveta. E isso é de facto algo muito nosso. As coisas podem atualmente ter mudado, mas originalmente a nossa atitude seria convidar a pessoa, porque o Puro Mangope é hospitaleiro. E foi de facto interessante conversar com as pessoas e perceber as coisas que as impedem de ir conhecer o país e o que é que as motiva. E as pessoas estão com vontade de saber muito mais, para além dessa Angola que atualmente se divulga, que é Angola do petróleo, como foi aqui muito bem falado, Angola dos arranha-céus, Angola que é basicamente Luanda. Luanda das festas, dos caldos, do engarrafamento, dos bandidos na grelhas, não fui eu que disse, alguém disse aí na plateia. Da criminalidade em ascensão, Angola que está na lista das cidades mais feias do mundo, perdão, Luanda, e na lista das cidades mais caras do mundo. Mas, felizmente, Luanda não é Angola. E pronto, temos que pensar e agora ir conhecer o país. E essa aqui de lá que eu sou. Igual que ele é.